Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi e do nosso Pai Yahua. Bem, irmãos, o vídeo de hoje é como vocês estão vendo no título. E eu sei que alguns irmãos devem estar pensando, lá vem esse maluco inventar mais uma categoria de crente. Já não basta 5 categorias do 5 tipos que você tem que evitar, agora é mais essa. Ai, mas calma, irmãos. O irmão aqui não ficou biruleibe das ideias, não ficou maluco, não. Não, na verdade, não é um termo que eu inventei, é uma categoria de crentes que eu percebi que existe, mas é só uma forma de exemplificar, não é que é uma categoria oficial, entende? Eu vou explicar. Vamos lá. Por que eu dei? Quem são os crentes de Coca-Cola? Como eles são? Como eles habitam? Quem são eles? E o que eles costumam dizer? E por que o que eles dizem tem a ver com o termo? Eu vou explicar. Bem, irmãos, não é segredo para ninguém que o tema santidade do templo é um tema que gera muito debate, principalmente, na verdade, só gera debate entre aqueles que não entendem o conceito de santidade do templo, que é o nosso corpo. Sim, porque o templo do Espírito é o nosso corpo, a nossa carne. Não, porque alguns certos teólogos da Shopee aí falam que não, que o Espírito não habita nessa porcaria, chamando a obra do Criador de porcaria. E que inclusive é coisa de gnóstico falar que a carne não presta, hein? E ele diz combater o gnosticismo. Fiquem aí, fica a critério de vocês julgarem. Mas enfim, o foco não é falar sobre isso. O ponto é que toda vez que a gente vai falar da santidade do corpo, sempre tem um crentelho, sempre tem um anomista, sempre tem um cabra que não entende nada de escritura que vem falar: mas uma lata de Coca-Cola é muito mais prejudicial ao templo do Espírito Santo do que a ação X. Ai, gente, pelo amor do Criador. É por isso que eu dei o termo crente Coca-Cola. Porque eles sempre apelam para Coca-Cola como se a Coca-Cola fosse o símbolo da saúde do templo do espírito, ou seja, que ele prejudica a saúde do templo do espírito mais do que as ações externas. Ai, eu não preciso nem falar que esse tipo de argumento é falacioso, mas eu vou tentar explicar qual que é a lógica por trás desse argumento. Porque eles dizem o seguinte: vocês falam tanto do cuidado do templo do espírito, mas vocês não param de tomar uma Coca-Cola que é muito prejudicial à saúde do templo. Mas eu já vou refutar esse argumento, eu não vou nem usar a Bíblia. Eu vou usar valor nutricional com uma pitada de Bíblia. Então, você, ô crente Coca-Cola, deixa eu explicar uma coisa. Você sabia que beber água em excesso pode matar por intoxicação hidráulica? Hídrica, perdão, não é hidráulica, é hídrica. Vocês sabiam que se você comer uma quantidade de alimentos limpos, ou seja, que não tem gordura saturada, não é processada, apenas alimentos limpos, sabe? Carne, frango, legumes, arroz, feijão, também pode matar o aumento de triglicérides, aumento de colesterol, aumento de gordura, doenças cardíacas. Isso que eu não estou falando da Coca-Cola, estou falando de alimentos limpos. Como eu disse, até a água pode matar. Então, esse papo de consumo não é argumento. Tudo que acontece no nosso corpo é prejudicial. Ah, inclusive, ô crentelinho, eu vou fazer uma perguntinha. O que é mais prejudicial ao templo do Espírito Santo no que tange a consumo? Uma Coca-Cola ou bebida alcoólica que o próprio Messias incentivou os discípulos e os crentes a beberem? Fala aqui no meu ouvido, vai. Para você deixar de ser hipócrita. Para você deixar de ser hipócrita. Beber álcool é muito mais prejudicial ao templo do Espírito do que beber coca. E mesmo assim o Criador permitiu, em doses moderadas, claro. Não estou incentivando ninguém a beber. É só para mostrar o quanto que esse argumento é ridículo.
É um argumento que a gente chama de falsa equivalência. Ou seja, ele pega um elemento que não tem nada a ver com o assunto debatido e insere no contexto para desviar o foco, como se isso também pode chamar de argumento, isso também se chama argumento de espantalho também, que é o quê? É quando uma pessoa ela bate num espantalho, ela cria um espantalho argumentativo que, ou seja, a gente está debatendo o assunto X, ela coloca um espantalho Y e ela fica batendo no argumento Y como se o argumento Y refutasse o argumento X. E aí ela ganha o debate sem refutar a premissa X, mas com base na vitória da premissa Y. É muito, cara, é muita cara de pau. Porque vamos lá. Eu quero que os irmãos reflitam sobre isso, sobre o que eu vou falar agora. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção apenas no que tange a dano físico, não a dano moral e espiritual, tá? Pra gente mostrar o quanto que esse argumento do dano físico relacionado à Coca-Cola é ridículo, é um argumento falho, é um argumento e é uma base de argumento que muitos usam, tá? Não precisa nem ser Coca-Cola, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. O que prejudica mais? O que prejudica mais fisicamente? Eu tô falando de dano ao corpo, sabe? Ferimentos, traumas psicológicos, traumas, enfim. O dano físico mesmo. O que danifica mais o templo do Espírito Santo? Tomar Coca-Cola ou fornicar? Não, crente Coca-Cola, não seja incoerente. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Ah, mas fornicar é pecado. Mas a gente não tá falando de pecado. A gente tá falando de dano físico. Porque se a sua premissa é que o dano físico vira dano físico vira um argumento equivalente a uma transgressão da santidade, você tem obrigação de dizer que o dano físico está acima do conceito de santidade. Porque essa premissa que você introduziu, a partir do momento em que você falou que a Coca-Cola prejudica mais o templo do espírito que uma ação externa. Porque a Coca-Cola dá mais dano físico do que uma ação X. Ou melhor ainda, o que se prostrar diante de imagens prejudica fisicamente o templo do espírito? Praticamente nada. Tomar Coca-Cola é muito mais prejudicial à saúde. E aí, você vai continuar sendo hipócrita? Você vai continuar analisando a Bíblia sob essa ótica só para você não admitir que a santidade do templo não tem a ver apenas com a saúde, mas tem a ver com os princípios? Porque é isso que você está fazendo. Você está equivalendo o dano físico a princípios bíblicos. E o Criador detesta isso, gente. O Criador detesta isso. E aí, lembrando desse tema, eu lembrei dessa passagem aqui, ó, de Colossenses 2:8, e que serve de alerta para esse tipo de crente. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradições de homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo o Messias. É basicamente isso. A pessoa, ela tenta trocar o argumento da santidade por um rudimento, uma filosofia que na cabeça dela faz sentido, mas que choca diretamente com o ensino da Escritura. Então, irmãos, a mensagem de hoje é: evitem crentes que ficam fazendo falsas equivalências e argumentos de espantalho para fugir da obrigação da santidade. Ou simplesmente você vai exortar esse crente, e se ele não quiser, faça como está escrito em Apocalipse: o sujo que se suja ainda mais, e o limpo que se limpa ainda mais. Deixa ele ficar na lama do pecado. E deixa ele ficar refletindo. Mas se vocês querem colocar esse crente numa saia justa, é só vocês fazerem a seguinte pergunta para ele: o que é mais importante? A santidade do corpo ou o dano físico? Ou o dano físico que a ação vai causar no templo do espírito? Ele não pode usar duas premissas ao mesmo tempo. Ele não pode dizer que o dano físico é inferior ao dano da santidade, sem que ele admita que o argumento dele é fraco.
É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like, compartilhem o vídeo, ativem os sininhos nas notificações e eu vou ver se entre hoje e amanhã sai mais um vídeo, tá bom? É isso, meus irmãos. Fiquem na graça do nosso Senhor. Até mais tarde.